cidade de Esmirna era a mais bela da Ásia Menor. O nome Esmirna vem de mirra e significa cheiro suave. Das 7 cidades do Apocalipse, esta é a única cidade que ainda existe. É a cidade de Izmir, na Turquia, a terceira maior do país. Ela está localizada a 70 quilômetros de Éfeso e 100 quilômetros de Pérgamo. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 diz: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Anjo aqui refere-se a pastores e não a anjos celestial. Um dos pastores de Esmirna foi o bispo Policarpo, discípulo do apóstolo João. A história diz que Policarpo, após orar, foi levado ao estágio e o irenarca Herodes tentou convencê-lo a poupar sua própria vida, se no caso ele oferecesse sacrifício a César. Mas Policarpo se recusou a oferecer o sacrifício a César. Quando Policarpo foi apresentado, a multidão se opôs em alvoroço. O procônsul perguntou: O senhor é Policarpo? Ao ouvir a resposta afirmativa, o procônsul tentou persuadir a Policarpo a negar a Cristo, dizendo: respeite a sua idade avançada, jure pelo gênio de César, diga fora os ateus. E Policarpo, fitando toda a multidão com o semblante carregado e acenando com a mão para todos, disse: fora os ateus. Em seguida, o procônsul insistiu que dissesse: eu porei em liberdade, condene a Cristo. Mas Policarpo respondeu: por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez ofensa alguma. Como então pode blasfemar contra o meu rei e meu salvador? O procônsul disse então a Policarpo: tenho feras ao meu dispor, a elas vou te lançar, a menos que se arrependa. Policarpo respondeu: chama então, pois nós. Não estamos acostumados a nós se arrepender do que é bom, para adotar o que é mal. E eu aceito abandonar o que é mal pelo o que é justo. E novamente o procônsul lhe disse: se não se arrepender, eu farei que seja consumido pelo fogo. Já que percebo que você, Policarpo, menospreza as feras. E Policarpo respondeu: o Senhor me ameaça com fogo que queima por 1 hora, depois morre? O Senhor desconhece o fogo do futuro juízo e o castigo eterno, reservado para os ímpios. Mas por que demoras? Faça o que o Senhor quiser. Então o oficial encarregado de cuidar das feras informou que não sobrara mais leões para soltar. Então ficou decidido que Policarpo seria queimado vivo. Os espectadores enlouquecidos foram correndo providenciar lenha para a fogueira. Policarpo não foi pregado, apenas amarrado. Policarpo, ele foi morto, queimado vivo em favor do Evangelho, em favor de Cristo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfema dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A igreja de Esmirna estava passando por tribulações
estava passando por provas. Os cristãos estavam sendo mortos por causa de Cristo. Em certa ocasião, 1.200 cristãos foram lançados do Monte Pagos. Em seguida, mais 800 cristãos. A igreja de Esmirna era pobre, mas Jesus falou que era rica, mas era pobre para com os homens, mas rica para com Deus. No versículo 9 também fala da sinagoga de Satanás. Os judeus denunciavam os cristãos porque eles não cultuavam ao imperador. Eles acusavam os cristãos por medo de perder este privilégio, pois o cristianismo parecia uma seita do judaísmo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês para serdes postos à prova. Quando fala não temas as coisas que tens de sofrer, aqueles crentes estavam sendo encorajados à tribulação que ainda viria sobre eles. Estavam prestes a entrar num período de sofrimento. Antes disso, o Senhor já os consola dizendo: não temas. No versículo 10 também fala que o diabo está para lançar na prisão alguns deles para ser disposto à prova. Os romanos não cuidavam das prisões. Os prisioneiros morriam de fome, ou de lepra, ou de pestilência. O versículo 10 também fala postos à prova. Os crentes estavam prestes a serem levados para a banca de testes. O Senhor estava testando a fidelidade da igreja. O versículo 10 também fala de ser fiel até a morte, que eles deveriam ser fiel mesmo com o risco de perder a própria vida, como foi no caso de Policarpo de Esmirna, bispo desta igreja, ano mais tarde desta carta ter sido escrita. O versículo 10 também fala da coroa da vida. O termo representa a salvação. Mas, além disso, Jesus está falando através da geografia e da vida social daquela cidade. Esmirna era chamada de coroa da Ásia. Os atletas dos Jogos Olímpicos eram coroados com uma coroa de louro. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, fala que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A promessa para a igreja de Esmirna, fiel, é que eles poderiam morrer por causa do martírio, mas não pereceriam no inferno. Nenhum cristão sofrerá o dano da segunda morte. Há 3 tipos de morte. A morte física, que é a do corpo. A morte espiritual, que é a morte no pecado. E a morte eterna, que é a segunda morte. Espero ter te ajudado a conhecer sobre o contexto histórico, geográfico e social da cidade de Esmirna.